Olá, bem-vindos à parte 3 da série de vídeos sobre derivada. No vídeo de hoje, a gente vai ver a regra da cadeia e a diferenciação implícita, que são assuntos que têm dado um pouco de dor de cabeça para alguns estudantes de cálculo, mas você vai ver que é muito tranquilo. Mas antes, eu vou dar a resposta de um desafio que eu passei no final do vídeo anterior. Se você não se lembra, eu vou relembrar. Bom, o desafio era o seguinte: num jogo de videogame, um avião pode atirar contra os seus inimigos que estão no chão nas posições 1, 2, 3, 4 e 5. Num determinado momento, o avião descreve uma trajetória y igual a 1 mais 1 sobre x. A pergunta era: em que ponto dessa trajetória o avião deverá lançar o seu projétil para atingir exatamente o inimigo na posição 5? Devemos ter uma reta que cruze o eixo x exatamente no ponto 5 e que ao mesmo tempo seja tangente ao gráfico da trajetória do avião, isto é, y igual a 1 mais 1 sobre x. A equação da reta vai ser alguma coisa do tipo y menos y0 igual a mx menos x0. O ponto x0 e y0 nós temos. É o ponto 5, 0, que é onde está localizado o inimigo na posição 5, que a gente quer acertar. Substituindo então esses pontos, vai ficar y menos 0 igual a mx menos 5, y igual a mx menos 5m. Queremos encontrar o coeficiente angular, m. Quando temos dois gráficos se interceptando e queremos saber em quais pontos ocorre essa interseção, igualamos as equações que representam esses gráficos. Por exemplo, y1 igual a y2. Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a dx ao cubo mais ex ao quadrado mais hx mais k. Isso é só um exemplo mesmo. Depois que a gente iguala, a gente resolve para x. Os valores de x encontrados são a coordenada x nesses pontos de interseção. Então, para o nosso problema do avião que quer acertar os inimigos, nós igualamos o valor da função que representa a trajetória do avião, isto é, y igual a 1 mais 1 sobre x, com a função que representa a reta, ou seja, y igual a mx menos 5m. Resolvendo, vai ficar 1 mais 1 sobre x igual a mx menos 5m. X mais 1 igual a mx ao quadrado menos 5mx. Mx ao quadrado menos 5mx menos x menos 1 igual a 0. Colocamos o x em evidência, vai ficar mx ao quadrado menos 5m mais 1x menos 1 igual a 0. Devemos encontrar duas variáveis, m e x. Mas só temos uma equação. O que fazer? Vamos observar três situações. Primeira, se a reta y igual a mx menos 5 interceptar a curva y igual a 1 mais 1 sobre x em dois pontos, então a solução da equação mx ao quadrado menos 5m mais 1 que multiplica x menos 1 igual a 0 será dois valores de x. Ou seja, o valor de delta na fórmula de Bhaskara será maior do que 0. b ao quadrado menos 4ac maior do que 0. Essa situação não nos interessa.
Segunda situação. Se a reta y igual a mx menos 5m não interceptar a curva y igual a 1 mais 1 sobre x em nenhum ponto, então a equação mx ao quadrado menos 5m mais 1x menos 1 igual a 0 não terá solução. Isto é, delta é menor do que 0. Essa situação também não nos interessa. Finalmente, temos a terceira situação. Se a reta y igual a mx menos 5m interceptar a curva y igual a 1 mais 1 sobre x somente num ponto, tangenciando-a, então a solução da equação mx ao quadrado menos 5m mais 1 que multiplica x menos 1 igual a 0 será apenas um valor de x, isto é, delta igual a 0. Então delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar menos 5m menos 1 ao quadrado menos 4 que multiplica m que multiplica menos 1. Aqui nós temos um produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só tomem um cuidado que tem um sinal de menos aqui. Então vai ficar 25m ao quadrado mais 10m mais 1 mais 4m. Delta é igual a 25m ao quadrado mais 14m mais 1. Como delta é igual a 0, vai ficar 25m ao quadrado mais 14m mais 1 igual a 0. Agora nós temos novamente uma equação de segundo grau, cuja variável é m. Então a gente calcula um novo delta para essa equação aqui, que agora a gente quer achar o m. Então delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, delta é igual a 196, né? Porque 14 ao quadrado dá 196, menos 4 vezes 25 vezes 1. Então 196 menos 100. Isso aqui vai dar 96. Então delta é igual a 96. O valor de m vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ser igual a menos 14 mais ou menos raiz de 96 sobre 2 vezes 25, que vai dar menos 14 mais ou menos raiz de 96 sobre 50. O valor de m' vai ser menos 14 mais raiz de 96 dá 9,798 sobre 50. Resolvendo, vai dar m' igual a menos 0,08. Esse valor não nos interessa, pois tangencia o gráfico no segundo quadrante. Lembrando que o gráfico dessa função y igual a 1 mais 1 sobre x, ele está no primeiro, segundo e terceiro quadrantes. Só que a gente está usando só o primeiro. Portanto, não nos interessa essa resposta. Resta então o outro valor de m, que é o m duas linhas. Vai ser menos 14 menos 9,798 sobre 50. Então o m duas linhas vai ser menos 0,47596. Em seguida, nós substituímos o valor de m na derivada de y igual a 1 mais 1 sobre x. Essa derivada, conforme nós já encontramos, é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, substituindo o valor de m, vai ficar menos 0,47596, que é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 2,101. X igual a mais ou menos raiz de 2,101. X vai ser igual a mais ou menos 1,44948. O valor negativo não nos interessa, então arredondando o valor positivo vai ficar aproximadamente 1,45. Depois a gente substitui esse valor de x na equação da reta
que representa a trajetória do projétil, ou na equação da trajetória do avião. Então vamos usar a equação da reta. Y igual a mx menos 5m. O valor de m a gente sabe, o valor de x a gente vai substituir. Então vai ficar y igual a menos 0,47596 vezes 1,45 menos 5 que multiplica menos 0,47596. Y igual a menos 0,690142 mais 2,3798. Y igual a 1,689658. Isso aqui é aproximadamente igual a 1,69. Então a resposta final é: o avião deve disparar no ponto da trajetória correspondente à coordenada 1,45, 1,69. Ou seja, 1,45 no eixo X, 1,69 no eixo Y. Desse modo, ele vai atingir o inimigo na posição 5. Essa é a resposta final. Quando a gente começa a estudar derivadas e aprende as técnicas de derivação, essas técnicas valem para funções simples e não para funções compostas, como essa daqui, ó. F de x igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado. Quando a gente tem um negócio desse tipo, o que a gente tem que fazer? Você tem dois caminhos. Ou você desenvolve esse produto notável aqui, ó, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo, né, que deu isso daqui, ó, x ao cubo ao quadrado mais duas vezes x ao cubo vezes 4x mais 4x ao quadrado, que vai dar x a sexta mais 8x a quarta mais 16x ao quadrado. E aí, depois de desenvolver esse produto notável, derivada de x a sexta, 6x a quinta, derivada de 8x a quarta, cai o 4 vezes 8, 32x ao cubo, né? O índice ali diminui. E derivada de 16x ao quadrado, cai o 2, fica 2 vezes 16, 32. E x ao quadrado cai um índice, fica x. Então essa é uma forma, mas nem sempre a gente vai poder fazer isso. Às vezes você vai ter uma função desse tipo aqui, ó, raiz cúbica de 4x ao cubo mais x menos 6. Então quando é assim, o que a gente faz? Aí é que entra a regra da cadeia. Considere essa função aqui. Ela é equivalente a eu falar 4x ao cubo mais x menos 6, tudo isso elevado a 1/3, certo? Lembrando aí, mesma coisa. Então f de x é igual a y, que é igual a isso aqui. Aí eu vou pegar esse termo que está aqui dentro, 4x ao cubo mais x menos 6, chamar de u. Sendo assim, vai ficar y igual a u elevado a 1/3. Ok. Agora, o f' de x, a derivada, que é a derivada, que é o dy sobre dx, como é que a gente acha? Entendam que isso aqui é uma função composta. Eu não posso derivar o y em relação a x diretamente. Por quê? Porque é uma função composta. Então eu tenho que usar esse artifício aqui, ó. Como eu chamei de u, esse termo 4x ao cubo mais x menos 6, então eu vou derivar primeiro o y em relação ao u, depois o u em relação a x. Então vai ficar desse jeito. E colocando em forma de fração, ó,
eu posso falar que dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes du sobre dx, porque se eu cortar du com du vai voltar a ser dy sobre dx. Então, quanto que dá dy sobre du? Vamos resolver esse primeiro, derivada de y em relação a u. A gente vai pegar aquela expressão ali, ó, y é igual a u elevado a 1/3 e derivar. Essa derivada é simples, vai dar 1/3 vezes u elevado a 1/3 menos 1. Aí a gente cai um índice. Resolvendo essa fração lá em cima, 3, né? 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 1 menos 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3, 1 menos 3, menos 2. Então ficou u elevado a menos 2/3. Agora a gente resolve du sobre dx. Agora é a derivada de u em relação a x. Então eu vou derivar aquele termo que está lá dentro, que eu chamei de u, que é 4x ao cubo mais x menos 6. Vou derivar tudo em relação a x, que é fácil também. Vai ficar 3 vezes 4, né? O 3 cai, 3 vezes 4, 12. Então 12 e um índice ali x ao cubo cai. Então 12x ao quadrado. Derivada de x, 1. Derivada de menos 6, 0. Então ficou assim. Então, dy sobre dx vai ser dy sobre du, que é 1/3 de u elevado a menos 2 sobre 3, vezes du sobre dx, que é 12x ao quadrado mais 1, certo? Aí, o que a gente pode fazer? Se u elevado a menos 2 sobre 3, né, quando tem uma expoente negativo, posso falar que é a mesma coisa que 1 sobre 3 que multiplica u elevado a 2/3. E em cima, multiplicando 12x ao quadrado mais 1. Depois eu substituo o valor de u, que é 4x ao cubo mais x menos 6, e vai ficar essa expressão aqui. Pronto, resolveu. Bom, então a regra da cadeia é exatamente isso. Funções compostas, você não pode derivar diretamente. Então, para você achar a derivada de y em relação a x, primeiro você tem que achar a derivada de y em relação a u, depois a derivada de u em relação a x. O que é esse u? É o termo que você vai denominar, né, como u. Vai ser a sua função composta. Então, pegando outro exemplo aqui para ficar fácil, né, vamos fazer vários exemplos. Y é igual a seno de 2x menos 3. Eu não posso, se eu quiser achar a derivada disso aqui, eu não posso derivar diretamente. Muita gente faz isso, comete esse erro na prova. Peço a derivada de seno de 2x menos 3, a pessoa coloca cosseno de 2x menos 3. Está errado. Por quê? Porque é uma função composta, você tem que derivar o que está lá dentro. Então, dy sobre dx, né, a derivada disso aqui que eu quero, que é a mesma coisa de eu escrever isso aqui também, ó, vocês vão achar muito isso em tabelas de derivadas. Dx de seno de 2x menos 3, o que você tem que fazer? Primeiro você deriva o que está lá dentro, que é 2x menos 3. Qual que é a derivada disso aí, que é o nosso u? Qual que é a derivada de 2x menos 3? 2. Depois você multiplica pela derivada do seno de u. Esse termo que está lá dentro a gente chama de u, né? 2x menos 3 seria o u. Então, imagina então seno de u. Qual que é a derivada de seno de u? Cosseno de u. Então você vai multiplicar a derivada que está lá dentro desse termo aqui vezes a derivada de seno de u. Então 2 cosseno de u, substituindo o u vai ficar 2 cosseno de 2x menos 3, certo? Vamos para mais um exemplo. F de x igual x à quinta menos 4x mais 9, tudo isso elevado a 8. Derivada disso, que é a mesma coisa que eu escrever dx disso tudo,
Como é que eu faço? Eu trato esse termo x à quinta menos 4x mais 9 como se fosse u. Então, como se fosse a derivada de u elevado a 8. Então, vai ficar 8 vezes todo esse termo elevado a 7. Por que elevado a 7? Porque cai um termo. Ok. Vezes a derivada do que está lá dentro. Derivada de x à quinta menos 4x mais 9. Então, vai ficar 8 que multiplica x à quinta menos 4x mais 9 elevado a 7. Vezes, quanto que dá a derivada de x à quinta? 5x à quarta. Derivada de menos 4x, menos 4. Derivada de 9, 0. Então, tá aí como que a gente resolve pela regra da cadeia. Vamos ver outro exemplo. Tangente ao cubo de 4x. Isso daqui, essa função, é a mesma coisa que eu escrever desse jeito. Tangente de 4x ao cubo. Mesma coisa. Como é que a gente resolve isso? Eu chamo esse termo que está lá dentro de u. Certo? U é igual a tangente de 4x. Então f de x agora vai ser u elevado ao cubo. F' de x vai ser então 3u ao quadrado dx du. Certo? 3 desce e 3 em cima desce um índice. 3 menos 2. Como vocês sabem fazer. Aí agora substituo u vale tangente de 4x. Então 3 tangente de 4x ao quadrado, derivada de tangente de 4x. Vou resolver aqui a parte derivada da tangente de 4x. Vai ficar como? Derivada da tangente secante ao quadrado. Só que como tem um 4x, eu vou aplicar a regra da cadeia de novo. Então vai ficar secante ao quadrado de 4x vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 4x. Então, secante ao quadrado de 4x, derivada de 4x. Derivada de 4x, 4. Então ficou 4 secante ao quadrado de 4x. Ok. Voltando ali a expressão, então f' de x, que é a derivada, vai ser 3 tangente de 4x, tudo isso ao quadrado, vezes 4 secante ao quadrado de 4x. Reorganizando os termos, multiplicando, vai ficar isso daqui, 12 tangente ao quadrado de 4x secante ao quadrado de 4x. Antes da gente resolver diferenciação implícita, a gente tem que saber o que é uma função explícita e uma função implícita. Função explícita é quando a variável y ela está explicitada em termos da variável x. Então, a variável y fica de um lado da equação e x fica do outro. Já uma função implícita é quando as variáveis estão misturadas. Então o y está implícito na equação. Então ele tá num termo misturado com x, tá vendo? Então ele está implícito. Como que a gente faz se aparecer uma coisa dessa? Eu pedir para achar a derivada dy sobre dx. O que vocês podem fazer? Ou vocês isolam o y, certo? Passa, por exemplo, nesse caso, passa o menos 2 para lá. Menos 2 igual a menos 6x ao quadrado, mais 6 mais x.
certo? Resolve, isola o y, certo? E uma vez achada a função, eu transformei ela numa função explícita. Uma vez encontrada, você vai lá e deriva, ou então você pode achar a diferenciação implícita, certo? Como que a gente faz uma diferenciação implícita? É muito tranquilo. É só colocar d sobre dx acompanhando cada um dos termos da equação. Então eu ponho d sobre dx de 6x ao quadrado, d sobre dx de menos 2y, d sobre dx de 6, d sobre dx de x. Que a gente pode fazer ainda? A gente pode tirar o 6, que é uma constante. Então a gente já viu, vocês já devem ter visto isso no cálculo. Você pode tirar ele da derivada. 6, mesma coisa, menos 2. Ok. Tá aí. Agora o que a gente faz? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada agora d sobre dx de y. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vai usar a regra da cadeia. Derivada do y vai ser 1 vezes a derivada do que está lá dentro, dy sobre dx. Derivada do 6 é 0, derivada de x é 1. Então ficou assim a expressão, tranquilamente, né? Resolvendo, vai ficar desse jeito: 12x menos 2dy sobre dx igual a 1. Tá aqui, menos 2dy sobre dx, que é igual a 1 menos 12x. Eu estou tentando isolar o dy sobre dx. Vai ficar 2dy sobre dx igual a 12x menos 1. dy sobre dx, 6x menos 1 sobre 2. Vejam que esse resultado é o mesmo que eu obteria se eu tivesse derivado aquela função explícita lá atrás, y igual a 6x ao quadrado sobre 2 menos x sobre 2 menos 6 sobre 2. Porque se eu derivar isso daqui, vai ficar resolvendo aqui, y igual a 3x ao quadrado menos x sobre 2 menos 3. Então a derivada vai ser 6x menos 1 sobre 2, que é o valor que a gente tinha encontrado. Mais um exemplo aqui para vocês entenderem. X à quarta menos 3x ao quadrado, y à quarta menos 5y ao quadrado é igual a 7x menos 2. Aqui claramente uma função implícita. O y está implícito. Ele não está explicitado igual nos outros casos. O que a gente faz? Põe d sobre dx em cada termo. Tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isoladamente esse termo aqui, ó, que é o mais problemático. d sobre dx de 3x ao quadrado, y à quarta. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai resolver usando aquela regra do produto, a derivada do produto, que vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então tá aí. Aí o que vai acontecer? A gente resolve a derivada de 3x ao quadrado. O 3 sai da derivada, fica derivada de x ao quadrado, que é 2x, multiplicado por y à quarta. Depois a gente vai resolver lá a derivada de y à quarta. Aqui vem, né, a regra da cadeia. A gente tem que derivar primeiro o y à quarta, né, que vai ficar, desce o 4 e vai ficar 4y ao cubo, e depois fazer a derivada do que está lá dentro, que é o próprio y. Derivada disso aí é dy sobre dx, derivada de y, certo? Então fica 3x ao quadrado, que multiplica 4y ao cubo dy sobre dx, certo? Depois
Arrumando isso daqui, 3 vezes 2, 6, 6xy à quarta, mais 3 vezes 4, 12, x a y ao cubo, dy sobre dx. Voltando à expressão, derivada de x à quarta, 4x ao cubo. Essa derivada aí a gente achou que está no retângulo, vou repetir. Derivada, aqui também a gente vai usar a regra da cadeia, derivada d sobre dx de 5y, né? Não é x, é y. Em termo implícito, vai ficar 2 vezes 5, 10, né? O y ao quadrado cai um índice, fica y, então 10y, vezes a derivada que está lá dentro, que é o próprio y, então dy sobre dx. Lembre-se sempre da regra da cadeia. Derivada de 7x, 7. Derivada de 2, que é uma constante, 0. Então vai ficar desse jeito aqui, certo? Eu vou isolar o dy sobre dx, então tem dois termos aqui que tem. Vou colocar do lado esquerdo. Depois o resto é só algebrismo, né? Coloco em evidência. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Considere agora um exemplo. Um homem caminhando numa praça em volta de uma luminária. Vamos colocar em câmera lenta. A altura do homem é 1,80 m e da luminária 4 metros. Suponha que o homem caminhe com velocidade constante de 1,2 metros por segundo. À medida que ele vai caminhando, vai sendo formada uma sombra. A pergunta é: com que taxa essa sombra vai aumentando? Bom, vamos começar anotando os dados. Altura da luminária, 4 metros. Altura do homem, 1,8 metros. Percebam o seguinte: eu posso desenhar um triângulo imaginário aqui, pegando da ponta da luminária até a ponta da sombra. E posso fazer também outro triângulo imaginário, pegando as extremidades do homem até a ponta da sombra. Vou nomear cada uma dessas extremidades. Do triângulo maior, ABC, e do menor, DEB. Essa distância aqui eu vou chamar de Y. Essa distância aqui da sombra eu vou chamar de X. Utilizando semelhança de triângulos, a gente sabe que o triângulo ABC está para o triângulo DBE. Então, eu posso falar que 4 está para Y mais X, assim como 1,8 está para X. Multiplicando cruzado vai ficar 4x igual a 1,8y mais 1,8x. Passa para lá o 1,8, 4x menos 1,8x igual a 1,8y. 4 menos 1,8, 2,2. X igual a 1,8y. O que a gente faz agora? Deriva implicitamente. Coloco o d sobre o dt dos dois lados. Então vai ficar 2,2 dx sobre dt igual a 1,8 dy sobre dt. Isolando o dx sobre dt, vai ficar
dx sobre dt é igual a 1,8 sobre 2,2 que multiplica dy sobre dt. 1,8 dividido por 2,2 dá 0,818 dy sobre o dt. Mas a velocidade com que o homem caminha é 1,2 metros por segundo, que é exatamente o dy sobre dt. Então, substituindo, vai ficar 0,818 vezes 1,2. Isso aqui então vai dar 0,982. Essa é a resposta. Dx sobre dt igual a 0,982 metros por segundo é a taxa com que a sombra está crescendo. É isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima.